a importância de nós estarmos atentos para o fato de que estamos travando uma batalha, uma enorme batalha na sociedade. Há um sentimento que não é um sentimento velado, mas é um sentimento declarado, de fazer calar a voz do Evangelho na sociedade em diferentes segmentos e fazer também, de uma forma absurda, dissolver os laços familiares. Nós estamos numa guerra cultural. Essa guerra está estabelecida. O inimigo não está nos ameaçando, ele já invadiu. Muitos pais da igreja, muitas famílias da igreja, casais da igreja, talvez possam testemunhar a esse respeito. Pais de filhos adolescentes e filhos jovens que chegam em casa com um tipo de credo, um tipo de crença, que ele ou ela, o pai ou a mãe, não sabe como lidar com isso. E essa manhã eu quero conclamar a que todos nós, na igreja local, pais de jovens, adolescentes, crianças, façamos resistência aos inimigos que forçam a porta do nosso lar e da nossa comunidade local. A ideia não é resistir, como eu já disse, a ameaças, mas é resistir a invasões. E eu me lembro, na Segunda Guerra Mundial, Hitler já havia tomado boa parte da Europa Ocidental e só havia um único país, uma única nação na Europa Ocidental resistindo ao poderio bélico e à agressividade dos comandos do Terceiro Reich. E eram os britânicos. Houve uma batalha aérea na Inglaterra, nos céus ingleses, pelo domínio da nação, durante aproximadamente 4 meses seguidos, do dia 10 de julho ao dia 31 de outubro de 1940, e a Inglaterra foi a única nação europeia da Europa Ocidental não invadida por Hitler, porque houve uma resistência. Essa resistência não foi só dos exércitos ingleses, não foi uma resistência só no âmbito da Força Aérea, mas também foi no âmbito da infantaria e no âmbito da Marinha, uma vez que a Inglaterra tinha a chamada Marinha Real, até hoje tem essa nomenclatura, e eles eram extremamente fortes nos mares. Hitler elegeu o ar, imaginando que seria mais fácil dominar e marchar sobre Londres. Ele já havia marchado sobre Paris, já havia tomado Bélgica e todos os Países Baixos, e agora estava tentando dominar a ilha. Mas ele foi resistido bravamente por soldados ingleses, foi resistido bravamente. Todos nós já ouvimos falar da figura de Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro da Inglaterra e liderou o país nesse período de resistência à invasão alemã. Pois, salvo as devidas proporções, a Igreja de Cristo e a família cristã está em guerra. Nós sabemos muito bem do que se trata essas batalhas.
São temas contemporâneos que vão tomando conta da cabeça e do ideário dos nossos filhos, enquanto os elementos cristãos vão lentamente sendo resistidos, e não somente resistidos, mas fortemente atacados na sociedade ocidental. E nós todos somos parte disso, e nós todos sofremos ou poderemos sofrer grandemente por conta dessa invasão tomando conta da cabeça dos nossos adolescentes, da cabeça dos nossos jovens e da cabeça, inclusive, dos pais, que desavisadamente não conseguem fazer um diálogo verdadeiramente franco e honesto com as Sagradas Escrituras. E com isso, nós vamos lentamente perdendo força. O apóstolo Paulo já nos avisou em 2 Timóteo capítulo 3, eu vou pedir que você volte a sua Bíblia para a leitura desse texto nessa manhã. 2 Timóteo capítulo 3, ele nos avisou sobre essa invasão inimiga. Ele nos disse e nos deu uma rápida fotografia da sociedade dos fins dos dias. Essa sociedade final teria um perfil, e esse perfil é um perfil, meus queridos irmãos, corrupto da personalidade humana, do gênero humano, antes da volta de Jesus. Aquele período, esse período que eles chamam de tempos do fim, que compreende desde a primeira à segunda vinda de Jesus. Esse período de tempo, que já vai há 2000 anos, é conhecido biblicamente, teologicamente, como tempos finais, ou dias finais, últimos dias também é conhecido. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. A Bíblia já nos avisava. Pois os homens serão, olha o perfil da personalidade humana desses dias: egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Portanto, todo o clima e toda a atmosfera final seria na direção de colocar o homem no centro da vida. Nós todos cremos em Deus, cremos na revelação teísta de Deus, que Deus é uma pessoa, porém, em 3 manifestações nítidas, notórias e totalmente independentes e misteriosamente unidas, a chamada Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Homens cada vez mais amigos dos prazeres, cada vez mais de costas para Deus. Como a igreja de Jesus navega num mar tão encapelado assim? Como enfrentar essa borrasca cultural que a Bíblia Sagrada descreve de como estaria a humanidade antes da volta de Jesus, se desdobrando nesses tempos do fim, entre egoísmo, avareza, arrogância, blasfêmia, desobediência, desafiadores de qualquer tipo de autoridade. A Bíblia manda que nós sejamos minimamente resistentes,
Nós dividimos normalmente a história entre um período entre antes de Cristo e depois de Cristo. Mas os dias que nós estamos vivendo está sendo claramente visto e também tem sido escrito acerca disso por historiadores, sociólogos, que nós vivemos um período chamado de era pós-cristã. Ou seja, a sociedade está sendo esvaziada dos valores cristãos e tudo aquilo que fez com que essa sociedade ocidental ficasse de pé durante milênios está sendo fortemente atacado. E a coluna que manteve toda essa estrutura da civilização ocidental de pé tem sido a família, e nada mais e melhor do que nós entendermos que devemos desenvolver uma espiritualidade resistente no sentido tanto da igreja quanto da família cristã. Essa era pós-cristã, na linha do tempo, trata-se de um período que tenciona liquidar com toda e qualquer influência cristã no comportamento, nas artes, nos relacionamentos e na estrutura do pensamento vigente. Seu filho na creche, seu filho na escola primária, seu filho no primeiro ciclo e no segundo ciclo do ensino médio, estão sendo fortemente catequizados nessa linguagem pós-cristã e dentro de uma configuração pós-cristã em diferentes sentidos. Essa era pós-cristã vem reconfigurando a família. Portanto, a família já não é mais aquele elemento nuclear que a Bíblia Sagrada revela e ensina, dizendo que por essa razão deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne e a partir desse casamento a geração de filhos. Mas é incrível como uma sociedade pode defender o aspecto da reconfiguração do modelo de família e, ao mesmo tempo, atacar no ventre as crianças. Portanto, é uma sociedade abortista, é uma sociedade que anuncia outras configurações de família além daquela que a Bíblia Sagrada revela, e esses elementos vão trazendo, meus queridos irmãos, grande opressão ao nosso coração. Mas o problema não está somente na configuração da família, o problema não está somente ao ataque ao feto ainda em formação no ventre da mãe, querendo oficializar e transformar em lei esse assassinato no lugar em que a criança deve ser mais protegida, que é o ventre da mãe, que é o útero materno. Mas também uma religião vem sendo pregada, anunciada em diferentes cenários, que é uma mistura de credos e crenças. Ele envolve crenças na meditação transcendental, crenças islâmicas, junto com cristãs, junto com o judaísmo e diferentes outros credos, fazendo uma religião um tanto quanto, popular, uma religião democrática, onde não existe uma única verdade como nós cremos que o Evangelho nos mostra, mas existem muitas verdades, muitas formas de se manifestar a verdade. Se você nunca ouviu seu filho com esse linguajar, pois você faça muito bem o seu dever de casa, porque qualquer dia ele pode chegar em casa dizendo que não é só Jesus quem salva, outras crenças podem verdadeiramente nos salvar. Talvez,
Se os irmãos tivessem um pouquinho mais de intimidade com esse mundo acadêmico da teologia, iriam observar que existem sim elementos dentro do contexto da academia teológica defendendo salvação em outros elementos religiosos do mundo como um todo. Isso faz parte dessa era pós-cristã e é um elemento extremamente perigoso. Só para você ter ideia, a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da Igreja Católica Romana, em 2021, na sua campanha da fraternidade, utilizou essa gravura como sendo ilustração da campanha da fraternidade 2021. Uma foto em que você observa numa ciranda, talvez aí de longe, eu não sei se dá para perceber, mas tem um padre do lado de cá, tem uma freira, tem um pastor com uma gravatinha branca assim ao pescoço, representando o mundo protestante, tem um sacerdote da igreja ortodoxa usando um turbante à direita, portanto são pessoas de vários credos numa ciranda e já pregando e anunciando que haverá uma religião global, uma religião onde todos poderão usufruir dela. Esses elementos não são apenas elementos em que nós podemos olhar sem denunciar. Faz parte do DNA da Igreja Protestante fazer as denúncias das heresias, das ameaças e dos perigos que a sua membresia e as suas famílias correm num mundo com esse tipo de ideia trafegando pelo mundo de uma forma livre. E onde essas ideias são mais defendidas com maior violência e agressividade, são nas instituições educacionais. E nós precisamos não somente olhar para os nossos filhos como sendo agentes que nós enviamos para a escola, mas nós precisamos tomar as rédeas da catequização cristã dos nossos filhos, caso contrário, nós não teremos igreja na próxima geração. E isso, para mim, tem sido objeto de oração, preocupação, oração intensa, conversa com algumas pessoas e tentativa de alguma forma despertar no coração da igreja esse espírito resistente. O inimigo tenta nos invadir, forçar as nossas portas e nós precisamos desenvolver uma espiritualidade que imponha resistência única e exclusivamente crendo nas Escrituras como sendo a única fonte de autoridade conhecida como Palavra de Deus para as nossas vidas. Foi isso que fez com que Martinho Lutero proclamasse o afastamento e o seu desligamento da Igreja Romana lá no século XVI. A defesa das Escrituras, a defesa da Bíblia Sagrada como a única fonte de autoridade para o desenvolvimento da nossa crença e da nossa fé. Eu estou lendo esse autor, Rod Dreher. Esse autor defende que uma pesquisa foi feita nos Estados Unidos da América e diz que há uma religião que paira no imaginário popular dessa era pós-cristã. Uma religião que não é teísta, ela é deísta. Não é que as pessoas não tenham fé, não tenham crença, mas não creem no Deus da Bíblia, não creem no único Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, revelado na face do seu unigênito Filho Jesus, Criador dos céus e da terra. Nesse deísmo cabe uma série de deuses.
E há uma crença, portanto, que sim, um Deus, qualquer um deles, que está manifesto nas diversas religiões do planeta, criou o mundo e o universo como um relógio e deu as costas para esse relógio. Um relojoeiro que abandonou a sua invenção e desapareceu do universo e não há nenhuma interferência. O Deus da Bíblia não é esse Deus. O Deus da Bíblia criou os céus e a terra. O Deus da Bíblia proveu salvação ao ser humano perdido que se separou dele, e o Deus da Bíblia está presente e influente na história e na sociedade. Portanto, nós não defendemos um deísmo, nós somos teístas, com T maiúsculo, T de tatu. O M aparece nessa sigla como sendo uma moralidade universal. Todo mundo quer o bem do outro. Todo mundo quer que o outro se dê bem, que o outro fique bem, que o outro tenha uma boa vida. E, aliás, nós também perseguimos mais ou menos essa ideia moralista contemporânea dessa religião global que vai se formando. E nós também queremos apenas isso. Não, o Deus da Bíblia entra em detalhes na vida humana. Existe uma moral relacional, existe uma moral sexual. É o mesmo Deus que disse não matarás, também disse não adulterarás. Então, é um Deus que influencia a criação de filhos, orienta como as famílias devem se formar, como as comunidades que o adoram e creem nele devem ser formadas. É um Deus cuja moral é muito mais ampla do que a moral, digamos, universal contemporânea, que é só no desejo do bem da outra pessoa. Eu te quero bem, mas não é só isso. O bem que eu te quero me leva a dizer para você que você é um pecador caminhando rumo à perdição, caso não se arrependa e olhe para a cruz como sendo o elemento salvador da sua alma. Esse é o Deus da Bíblia, o Deus do cristianismo. E T de terapêutico. Uma pesquisa americana foi feita entre jovens e jovens adultos de diferentes tradições cristãs, e essas diferentes tradições cristãs demonstrou esse tipo de crença, que eles chamavam de cristianismo. O T aí de terapêutico é a questão de que às vezes nós pensamos que a religião é para nos fazer felizes. Então, esse deísmo moralista terapêutico está na imaginação de todas as pessoas que querem ser felizes. A Bíblia não diz que a fé é para te fazer feliz. A Bíblia diz que a fé é para te transformar num homem de Deus, para que você faça a defesa dela num mundo contra Deus. Essa é o grande objetivo da fé. Portanto, seu filho pode chegar em casa com essa linguagem deísta, moralista, terapêutica e chamar isso de cristianismo. Atenção, jovens, isso não é cristianismo. Isso é uma religião global que está lentamente tomando conta do imaginário dos jovens, dos adolescentes, dos seus pais também, que andam à procura de uma crença que os torne cada vez mais eufóricos e felizes, como se essa fosse, na verdade, o grande objetivo da vida humana. O grande objetivo da vida humana na Terra é demonstrar fidelidade única, exclusiva, separada ao Deus Todo-Poderoso. E não, meus queridos, fazermos uso dessa linguagem popular, dessa linguagem um tanto quanto, digamos, democrática, que inclui todo mundo, mas o Evangelho não tem a
ideia ou a imaginária propensão de querer incluir todo mundo. Não. A Bíblia nos fala do dia em que Deus separará as ovelhas dos cabritos. Ela fala de salvos e perdidos. Ela mostra um céu e um paraíso para os que creem em Cristo e um inferno árduo de se suportar para os que resistem a Cristo. Portanto, não é um imaginário religioso que nós precisamos. Precisamos, a cada dia mais, de uma fé cristã mais relevante, que possa aparecer não somente na igreja local, mas também no plano da família. Caso contrário, será o nosso fim. Será o fim da igreja. Os irmãos estão nisso. Rod Dreher acaba de escrever esse livro, que foi intitulado A Opção Beneditina, onde ele propõe um caminho nessa era pós-cristã. A gente não acredita em tudo que ele escreve, mas acredita em algumas provocações que o livro faz. Inclusive, não podemos deixar de ver esse credo global que vai tomando lentamente conta da cabeça das pessoas, vivendo na sociedade cada vez mais tempo e cada vez menos tempo dedicado à fé. A grande pergunta que nós fazemos é: o que fazer? A problemática está compreendida, mas qual é a solução para um problema como esse? A solução é a espiritualidade resistente, a mesma que Daniel teve lá na Babilônia, a mesma que os cristãos tiveram no período de invasão cultural greco-romana, naqueles primeiros períodos de vida da igreja. Os cristãos funcionaram como um fermento na sociedade, levedando toda a massa. Sempre foram, no início, uma grande minoria, mas acabaram por influenciar através da espiritualidade resistente. Eu é quem chama de espiritualidade resistente, esse modo de crença e de fé cada vez mais incisivo do ponto de vista bíblico. O que fazer? Bem, o que fazer, nós só temos uma coisa que fazer: resistência. Aqueles que não são cristãos estão entre nós nesta manhã. A vocês cabe refletir sobre o seu destino eterno, sobre sua vida, sobre verdadeiramente os dias difíceis em que nós estamos vivendo. E todos nós, não se engane, mas desde o membro mais antigo dessa comunidade ao mais jovem ou aos candidatos a serem membros dessa comunidade, precisam desenvolver uma espiritualidade resistente. Nós precisamos ser para esse mundo o que os ingleses foram para os nazistas na Segunda Grande Guerra. Dizer: na minha casa você não entra. Havia um ditado inglês na época que a casa de um cidadão britânico, nem o rei entrava sem pedir licença. Nem o rei entrava sem pedir licença. Havia um espírito resistente, até mesmo na cultura daquele povo. Nós também precisamos de resistência, de uma espiritualidade ainda mais profunda, enraizada na fé cristã. Nessa questão da resistência, o texto que nós lemos em 2 Timóteo capítulo 3, versos 1 e 5, nos mostra que essa resistência não será na sociedade, porque os homens serão egoístas, avarentos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. A ideia é que o grande elemento defensivo dos cristãos não seria as suas crenças no meio social. Vamos a cada dia ver uma maior defesa ao aborto, uma maior defesa
à violência, uma maior fragilidade das leis com respeito a drogas ilícitas. Nós vamos ver uma sociedade se distanciando cada vez mais dos princípios fundamentais que mantiveram de pé a civilização ocidental. Portanto, passa borracha, você não vai mudar o mundo. Eu não vou mudar o mundo. Ninguém vai mudar o mundo. Mas é preciso haver resistência aqui dentro. Aqui dentro da comunidade cristã, aqui dentro, entre os casais cristãos, entre os casais crentes da igreja, entre aqueles que defendem que são de Jesus e que têm Jesus Cristo no seu coração. Jovens, defendam-se dessa religião global e defendam criando elementos e raízes mais profundas dentro da sua comunidade cristã, para que nós possamos criar de fato uma resistência contra o mundo. Eu advogo a tese de que nós precisamos de resistência na igreja e na família. Na igreja, porque a Bíblia Sagrada nos adverte da tentativa mundana de tomar o imaginário dos crentes. Nós encontramos isso em todo o Novo Testamento. Satanás faz as suas jogadas, cria o seu jogo no tabuleiro para colocar em xeque a igreja e a família. Todos nós também vamos chegar à conclusão de que nós somos uma geração do acorda cansado. Está todo mundo cansado, todo mundo trabalhando mais do que gostaria, e todo mundo buscando, às vezes, mais e mais trabalho para fazer, porque também somos uma geração que adora consumir. Somos uma geração que adora a beleza e a exposição pública. Portanto, não é só uma geração que trabalha muito, mas que também não resiste à tentação de trabalhar mais por mais dinheiro. Não resiste à tentação de estar mais envolvido com esse mundo para poder consumir mais dele. O fato é que essa é uma geração cansada, mas é hora da igreja, do pastor, dos líderes dizer: basta, basta. Nós nunca sabemos quanto basta. Uma vez um jovem pai, empregado, muito bem empregado, ganhando um salário que eu nunca ganhei na minha vida e nunca ganharei, vou partir dessa vida sem ganhar o salário que ele ganhava, e ele veio me questionar se deveria ou não seguir os seus estudos no doutorado. Eu disse: quanto isso vai custar? Não, pastor, eu ganhei uma bolsa do CAPES, então vou fazer o meu doutorado tranquilamente, sem nenhum tipo de opressão financeira. Eu falei: não, você está enganado. Eu não estou perguntando sobre quanto isso vai te custar em dinheiro, mas é quanto isso vai te custar de tempo fora de casa, quanto isso vai te custar de tempo fora da sua relação conjugal, quanto isso vai te custar de tempo fora das 2 filhas que o casal tinha. Aí ele disse: pastor, eu não fiz esse cálculo. Eu disse: volta e faz o cálculo. E eu vou lhe dizer que nós não precisamos de cérebros mais brilhantes no mundo, ou daquilo que nós podemos julgar como um caminho do brilhantismo. Mas nós precisamos de gente mais profunda, nós precisamos de gente de coração. O mundo necessita, as famílias necessitam que você coloque seu coração nisso, mesmo que seja ao custo de não ganhar muito dinheiro.
mesmo que seja ao custo de ganhar menos, mas poder estar toda tarde em casa, chegando cedo a casa para dar atenção aos meninos e meninas que o Senhor lhe conceder. Por quê? Porque quando nós lidamos com a ideia de que filhos são herança do Senhor, nós estamos fazendo uma ideia de que temos uma riqueza nos braços e que não podemos lidar com essa riqueza como nós bem quisermos. O fato é que os pais estão cansados. Falando mais precisamente da questão da família, os pais chegam em casa exaustos. Isso são os que trabalham fora. Alguns têm digamos, a alegria, o privilégio do home office, mas o home office também multiplicou as horas de trabalho, tirou a possibilidade dos pais regularem mais precisamente a que horas estarão em casa e não sabem o que fazer. Grande parte dos seus amigos, pais jovens e pais já de adolescentes, não sabem o que fazer. Lidam com essa ideia da religião global que os filhos trazem, sem ter a devida formação do coração para argumentar. Lidam com uma guerra da ética sexual que muitas das vezes bate a porta com um problema com um filho e ele não sabe o que falar. Reage como um ser humano natural. Mas isso não é resistência. Isso é entregar os pontos. Isso é dizer, pronto, você venceu. A ideia de resistência está na direção de argumentar. Então, o que os pais naturalmente fazem? Aqui vai um conselho para pais mais jovens e vai um conselho para jovens que daqui a pouco estão se casando e terão filhos. Bem, o que fazer? Longas horas de trabalho, dedicação absoluta à carreira, para gozarem de lazer oportuno e cada vez mais lazer, nenhum espaço para a fé, tem sido mais ou menos a realidade das famílias da igreja. Pai e mãe fora de casa, dedicação absoluta à carreira, a vovó toma conta da nenê, a titia, há uma delegação natural da educação e formação das crianças e com isso nós estamos a cada dia contabilizando mais o prejuízo. Pais cansados sempre querem delegar e transferir a angústia, porque estão cansados, é um fato, querem delegar, querem transferir a angústia. Primeira solução é transferir a angústia para um dispositivo eletrônico. E as crianças são delegadas à orientação dos sites que eles são capazes de pesquisar, aplicativos, e sabe-se lá por onde andam as crianças com livre trânsito, com celulares, iPads e telas de computador. Às vezes eu estou em casa com todos esses elementos naquela grande tempestade mental, pensando, onde estão as crianças nesse momento? Outras vezes transferem a angústia para uma terceira pessoa, pode ser uma babá, pode ser a vovó, pode ser a titia, pode ser alguém da família que tem a missão de educar a criança, orientar a criança. No final do mês tem mais dinheiro para gastar, eu sei, o orçamento é mais flexível, pastor, mas diante da primeira oportunidade, escapam da igreja. Querem viver intensamente esse contexto do lazer,
por causa do T lá, daquela fé terapêutica, deísmo moralista terapêutico. Eles querem ser felizes, e essa geração do Decolar.com, do Trevor, do Hotéis.com, dos diferentes aplicativos, estão toda hora nos tentando a passar um final de semana em Maceió com tudo pago, a um preço de banana. Nossa, eu consegui, era um preço extremamente convidativo. E assim nós vamos lentamente delegando a outras figuras que a Bíblia não reconhece a orientação da família. E quando isso vai, quanto mais velhinhos as crianças, mais eles vão sendo colocados na mão de terceiros. E daqui a pouco você recebe em casa um verdadeiro revolucionáriozinho, defendendo as mais diferentes ideias que você pode imaginar, sem que você possa parar e perguntar. Olha só, não faça essa pergunta tarde demais. Porque essa pergunta feita tarde demais tem som de hipocrisia. Onde foi que eu errei? Você errou na delegação, na falta de resistência aos elementos bíblicos da fé, tanto na igreja quanto na família. Eu quero fazer sugestão: delegar não é fazer resistência, é desistir de lutar. E com isso nós não vamos ter dias sorridentes e ensolarados. Os problemas se agigantam para além dos nossos filhos, a nível da família. A família continua. Nossos filhos têm seus filhos, que depois têm seus outros filhos, e que têm outros filhos. Todo o trabalho com a família, toda a dedicação de tempo, todo o esforço para levantar no coração uma espiritualidade resistente, é para ver a família continuando. Mas deixa eu pintar aqui um quadro muito popular na sua mente nesse momento. Quantos de vocês conhecem pais que educaram seus filhos, depois, quando eles ficaram adultos, saíram de casa, tiveram seus relacionamentos, tiveram seus filhos, anos mais tarde, saiu uma moça, volta ela com 2 crianças, para que o idoso cuide. Para que os idosos tomem conta agora da terceira geração. Ah, pastor, isso não vai acontecer comigo. Olha, isso está acontecendo todo dia. Grande parte dos aposentados brasileiros, a sua renda de aposentadoria é fundamental para a manutenção, não somente dele e da sua esposa, mas de toda a família. Onde foi que eles erraram? Eles erraram exatamente em não ter olhado para os cenários que a Bíblia Sagrada tão claramente expõe. Não trabalharam ativamente a ideia do casamento e de um matrimônio resistente. Portanto, seus filhos saíram de casa, se casaram ou não, e de repente voltaram com seus relacionamentos desfeitos. E nós vamos, ao longo dos anos, nós vamos convivendo com esse resto da família, sem fazer nada. O pastor acha que isso é um tópico muito sensível para ele mencionar do púlpito da igreja, porque senão as famílias podem a qualquer momento fazer as malas e aportar numa outra comunidade à volta, onde eles não sejam incomodados com esse tipo de reflexão. Mas isso não é cristianismo.
Cristianismo está no desenvolvimento de uma resistência de fé, numa resistência do coração, para fazer todos os esforços possíveis e imaginários para termos, de fato, uma família cristã e uma igreja. Atenção, irmãos, eu sabia que essa não ia ser um sermão que provocasse muitos améns, glória a Deus, aleluia, é isso mesmo, é verdade, pastor. Mas nós estamos nessa manhã fazendo uma limpeza na ferida, provocando os irmãos para que os irmãos pensem nessa proposta de vida que a Bíblia Sagrada e o Evangelho abre para você, e não ficar a vida inteira convivendo com uma crença imaginária, imaginando que você está seguro e salvo. E quando você vai provar de fato essa crença, é um deísmo moralista, terapêutico, nada mais. Uma crença global, uma crença universal. O Evangelho não é uma crença universal, é uma crença exclusiva, só há um caminho. Só existe uma verdade. Só existe uma vida a se gozar, e ela só pode ser desfrutada a partir de uma fé absoluta em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As famílias precisam voltar ao culto doméstico. Essas dicas são do pastor Franklin Ferreira, e ele faz 6 dicas importantes para uma reunião doméstica familiar. Você não precisa ser um Martin Lloyd Jones pregando para seus filhos, nem um Charles Spurgeon, nem um exímio pregador e expositor das Escrituras. Você precisa, número 1, abrir a reunião com oração. Cada pessoa resume o seu dia. Eu perguntava para o Weber e a Raquel, quando eles eram crianças, como é que foi o dia, como é que foi a escola, como é que está tudo, qual foi o versículo que você leu nessa manhã que mais tocou seu coração. Oração em grupo com as pessoas, cânticos de hinos espirituais, leitura bíblica e encerramento. 6 pontos fazem o culto doméstico. Pastor, eu não tenho muito tempo disponível para isso, mas você vai ter de encontrar. Se você é crente, tente encontrar. Desliga a televisão, tente encontrar tempo para se reunir com a sua família. Porque quando o menino chega na escola, os professores têm tempo, seus amiguinhos têm tempo para, do alto das suas imensas experiências e sabedoria juvenil, poder conversar com seus filhos e facilmente argumentar com eles. O culto doméstico é um elemento resistente que pode salvar o futuro da sua família. Nós, como igreja, como comunidade, precisamos voltar a ser igreja. Voltar a ser igreja não é interpretar, por exemplo, o domingo como um dia de descanso ou um dia da família. Não, domingo é dia do Senhor. Eu estou de segunda a sexta oferecendo aos senhores deste mundo todo o meu tempo, toda a minha energia, toda a minha capacidade, toda a minha inteligência, toda a minha reflexão e produção intelectual. Seria muito que o domingo fosse do Senhor. Como nós podemos voltar a ser igreja? São propostas simples, que nós podemos abraçar, e isso pode salvar a nossa família. Primeira coisa, valorize os cultos e a escola bíblica dominical. Estar no domingo na casa de Deus, louvando, adorando de manhã, louvando e adorando no final do dia, gastando tempo com a comunidade, fazendo relacionamento.
A gente procura fazer um culto mais cedo para ter tempo, para que as pessoas fiquem pelo menos uns 30, 40 minutos empurrando uma criança no balanço. Um pai, às vezes, que ficou a semana inteira ausente de casa, não pode gastar 30 minutos empurrando o nenê no balanço. A igreja fez um investimento adquirindo esse brinquedo e organizamos um playground com brinquedos para bebês, recém-caminhantes, crianças aí de 1 ano para cima até os 3 anos. Tem brinquedo para criança acima dessa idade e tem brinquedo para criança que está naquela idade pré-adolescente. O primar pela simplicidade. Nós não precisamos de sofisticação. O que faz de nós igreja não é a sofisticação. Entenda, a gente não tem aqui uma equipe profissional de música. E agora as igrejas estão preocupadas de equipes profissionais de iluminação, que possam jogar no púlpito uma nuvem de gelo seco para que se crie uma ideia de que o pregador e o pessoal da plataforma está falando do meio da nuvem. Misericórdia. A igreja não tem sido mais forte em nossa geração. Nós temos perdido membros de nossas fileiras. Nossos jovens não têm despertamento ao ministério. Na minha época de juventude, a minha igreja ofereceu 23 candidatos ao ministério e que foram ordenados depois pastores. Mas e essa geração? Não tem. Ninguém quer essa vida sacrificante do pastor. Ganha pouco, tem pouco tempo de lazer, tem pouca oportunidade de sair para se divertir. Essa foi uma pergunta uma vez que um bispo fez para mim. Pastor Weber, quando que o senhor se diverte? Eu digo, não sei te responder essa pergunta. Quando eu tinha os meus tornozelos inteiros, eu ainda batia uma bolinha com os jovens da igreja, e era bom. Mas depois que os meus tornozelos se romperam, eu não tenho com que me divertir. Eu durmo e acordo com a igreja na minha cabeça, o destino eterno das almas, a mensagem de Cristo é relevante para um tempo difícil como esse. Então, nós podemos valorizar o culto público e trazer nossos filhos à igreja. Nós podemos valorizar a escola bíblica dominical. Isso não é esforço nenhum. Isso é o exercício da fé. Nós podemos primar pela simplicidade. Nós não queremos um circo voador aqui em Caxias. O que a gente quer é uma igreja. E o que é uma igreja? É um lugar onde nós chegamos, ouvimos a palavra de Deus, adoramos comunitariamente, tomamos a ceia, e tudo isso num ambiente sadio. Podemos primar pela simplicidade, podemos ter mais fome da doutrina, um desejo de não ser um cristão superficial, de não querer ficar onde a maioria fica, de não querer ficar flutuando sobre as águas desse imenso lago da fé. Não, mas vestir os trajes de mergulho e ir em busca das profundezas. Não é ficar só na periferia da fé, mas é de construir uma consciência de maior aprofundamento na fé e nos temas que a fé propõe. Isso para quê, pastor? Para poder argumentar com os filhos, para poder se sentar com eles. À medida que eles crescerem,
Vocês vão lendo coisas mais profundas com eles em casa e o culto doméstico vai ganhando uma flexibilidade simplesmente adorável. A leitura da Bíblia daqui a pouco está sendo acrescida da leitura do catecismo. Daqui a pouco a leitura da Bíblia e do catecismo está sendo acrescida da leitura de um outro volume importante na construção da fé infantil. Nós exigimos que os nossos filhos tirem boas notas em português, em matemática, em geografia e história. Alguns desses conhecimentos eles não vão utilizar em nada na vida, mas nós exigimos. Mas o que me choca é que não há a menor exigência para com o ensinamento bíblico, o entendimento das Escrituras. Nós podemos entender que a vida cristã exige separação absoluta desse mundo, é a santificação. São decisões simples que fazem de nós uma igreja. Mas não para aí. Tem mais. A devoção, ter um mínimo de oração. Essa semana eu li uma frase de Spurgeon, que foi publicada pelo pastor Josemar Bessa, onde ele afirma que sem oração nós não temos a menor vida com Cristo. Pastor, o que você propõe? Que eu fique ali 1 hora, 2 horas, 3 horas de oração? Espera lá, irmãos, eu não sou um homem obtuso. É óbvio que eu entendo que esse tipo de prática é para alguns escolhidos. Mas você pode fazer uma oração com sua família ao se levantar, ao começar o dia, pode fazer uma outra oração com ela ao fim do dia, e começar e terminar o dia com oração. Um empenho evangelístico, onde a gente se preocupe com a salvação do vizinho e dos familiares, e a gente se preocupe com a salvação do próprio nenê que está ali crescendo. Eu me lembro o dia em que Jesus entrou no coração dos meus pequenos. Era uma noite de forte trovoada, chuvas torrenciais, e nós estávamos no culto doméstico falando da crucificação. Quando de repente o Espírito da graça encheu o ambiente, 2 crianças que mal sabiam discernir entre a mão direita e a esquerda, estavam chorando, ajoelhados, pedindo perdão dos seus pecados. Mas isso é o pastor. Não, isso é a vida cristã normal, que nós aprendemos a supervalorizar, quando não é isso. Comunhão real, ter amigos, ter relacionamento, esses relacionamentos serem relacionamentos sadios, onde nós não nos atrevemos a falar de ninguém ausente, onde nós procuremos amizade real, e uma amizade que preste contas. Não é aquela amizade do conhecer, e aí, tudo bem? Essa é a amizade da rua, do meio-fio. Mas é uma amizade onde você preste contas da sua vida, do seu coração, e não se prenda, não tenha nenhum tipo de problema para abrir seu coração. Uma adoração consciente, sabe? Está aqui na igreja, mas consciente. Meu Deus, isso é um culto. Deus está aqui. Eu preciso reverenciar esse Deus. Eu preciso oferecer a Ele culto. Eu fui criado para isso. E quando você está na igreja e não oferece adoração, você está no módulo anticriacional.
Ofereça culto, perceba a presença de Deus. Deus está aqui. E finalmente, reunirmos-nos ao redor da ceia do Senhor. Culto doméstico com a família, escolhas claras para a defesa da fé, e assim a gente vai desenvolvendo a espiritualidade resistente, sobre a qual eu falarei no dia 20 de maio aqui na igreja às 10 horas da manhã. Deus te abençoe. Vamos ficar de pé.